João capítulo 5, versículo 19, a palavra diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o maligno. Presta atenção. A palavra diz que o mundo está sob o maligno. O mundo não é do maligno. O mundo não é do diabo. O mundo é de Deus. Mas a palavra diz que o mundo está sob o maligno. Sob não é sobre. Sobre estar acima e sob estar abaixo. O mundo está sob um sistema maligno. O sistema é maligno. Vocês não têm ideia, amada igreja. A palavra do Senhor diz que quando Jesus nasceu, acontece que a fama correu por toda a Judeia, por toda a Samaria. Nasceu o rei de Israel. Nasceu o rei de Israel. O nascimento de Jesus, ele incomodou um sistema. Vá no livro de Mateus. Capítulo 2, 16. O livro de Mateus, capítulo 2, 16, a palavra diz assim: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Preste atenção. A notícia saiu. Nasceu o rei de Israel. Herodes, que era um político, que era um governador, que era o rei Herodes, ele tem a informação que nasceu o rei de Israel. Ele disse: não, o rei aqui sou eu. Rei aqui sou eu. E ele baixa um decreto. E nesse decreto dizia o seguinte, amada igreja: todas as crianças de 2 anos abaixo, mate. A pior matança de inocentes. Amada igreja, nós não temos noção. Aquele período da matança das crianças. Imagino eu aquelas mães escondendo seus filhos debaixo das suas vestes. E aqueles homens malditos pegavam essas crianças, esses bebês, lançava para o ar e partia ao meio com a sua espada. O nascimento de Jesus incomodou um sistema, e o sistema é maligno. O sistema é diabólico. E nós, como igreja do Senhor, nós não podemos de maneira, hipótese alguma de igreja, se aliar a esse sistema. Porque esse sistema é diabólico. Toda vez que você procura viver uma vida diante do Senhor, você incomoda um sistema. O sistema das trevas se levanta contra você. Porque o sistema diabólico, quando vê um servo do Senhor, que está alinhado com o Senhor, que tem reverência à palavra do Senhor, que está procurando viver uma vida separada para o Senhor, essa atitude incomoda um sistema. E você agora e nós agora passamos a ser uma ameaça para as trevas. Todo cristão é uma ameaça para as trevas.
diabo olha para mim, olha para você, amada igreja, ele treme na base. Ele não quer que você tenha conhecimento da palavra, porque ele sabe quando o homem ou a mulher de Deus tem conhecimento na palavra, ela não usa as armas físicas, mas sim as armas espirituais. A igreja do Senhor representa uma ameaça para as trevas. De repente você não entende por que o teu vizinho, de repente você não entende porque dentro da tua família alguém se levanta contra você, acusa de algo que você não fez. É fofoca de um lado, é fofoca de um outro, e você a cada dia buscando esse Deus maravilhoso, e aí você esquece que você incomoda um sistema, e o sistema é diabólico. Não é que o mundo é do diabo, o mundo está sobre um sistema das trevas. O diabo, ele não quer que você cresça espiritualmente, e ele tenta a todo custo, amada igreja, a se levantar. Toda vez que você se levanta, o mundo espiritual também se levanta. O nascimento de Jesus provocou um ódio ao sistema. Milhares e milhares de crianças foram decapitadas, mortas, cortadas ao meio. Porque o rei Herodes não mate todas as crianças. Porque matando todas as crianças de 2 anos abaixo, não há a menor possibilidade desse menino Jesus ser salvo. Jesus nasce. E ele veio cumprir a missão do Pai. E a missão de Deus para conosco não foi curar ninguém, não foi libertar ninguém. A missão do Deus Pai para conosco foi nos dar a vida eterna. A vida eterna é um mau milagre. A vida eterna é superior a uma cura, é superior a uma libertação, é vida eterna com Deus, igreja. Jesus nasce. E houve um tempo determinado por Deus para que durante 30 anos, Jesus espera 30 anos para cumprir a missão do seu Pai em 3 anos. Mas lhe faltava algo. Faltava algo na vida de Jesus. Porque, é como eu já falei muitas das vezes aqui na igreja, desde o nascimento de Jesus até os 30 anos, a Bíblia não revela, a Bíblia não tem relatos de Jesus curando ninguém, não tem relato de Jesus libertando ninguém. A Bíblia silencia desde o nascimento até os 30 anos. Só 2 passagens na Bíblia é que tem referência sobre Jesus. Quando ele era pequeno, foi ao templo ser apresentado. Quando ele tinha 12 anos, ele estava pregando para doutores da lei. E a Bíblia silencia a vida do nosso Cristo Redentor. Por que a Bíblia não fala que Jesus curou, que Jesus libertou antes dos 30 anos? Ou melhor, antes dele descer as águas. Porque lhe faltava algo à igreja. E o que faltava na vida do Deus homem era o Espírito Santo. Era impossível Jesus fazer milagre. Era impossível Jesus curar doentes, libertar endemoniados. Era impossível Jesus operar milagre sem o Espírito Santo. Era impossível para Jesus, como Deus homem, suportar a morte de cruz. Precisava algo na vida de Jesus. E ele vai ao Rio Jordão. E João Batista batiza Jesus. Quando ele desce as águas, a Bíblia diz: os céus se abrem, e quem desce dos céus para repousar em Jesus? Quem, igreja? O Espírito Santo. E a primeira ação do Espírito Santo na vida de Jesus, com 30 anos, foi conduzir Jesus aonde? Ao deserto. Quando Jesus instalar 40 dias e 40 noites, o sistema maligno começa a se inflamar. E quem chega até Jesus para tentar matar Jesus, para tentar destruir a vida de Jesus, quem foi? Satanás. Ele começa
pegaram o ponto fraco de Jesus. Qual era o ponto fraco de Jesus? 40 dias e 40 noites. Com fome, em jejum, em comunhão com o Pai. Fome. E foi exatamente o que ele disse: se tu és filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. Jesus poderia sim transformar a pedra em pão, mas Jesus não transformou. Por quê? Porque ele não veio para se submeter à ordem do diabo, mas à ordem do Pai. Igreja, não se sujeita ao diabo. Não negocie com Satanás. Não dê as tuas mãos para pegar as mãos de Satanás e andar de mão dada. Solte a mão dele. Não faz aliança com ele. Ele é a própria morte, é a própria destruição. Ele é o nosso inimigo número 1. Ele me odeia, ele te odeia. Se ele pudesse, ele não deixava nenhum de vocês chegar aqui esta noite para ouvir esta palavra. Se Satanás, ele foi tentar derrubar Jesus lá no deserto. Imagine a eu e a você. O maior problema da igreja nos dias de hoje, o maior problema da igreja atual é uma miopia espiritual. Uma pessoa míope, ela tem dificuldade de enxergar de longe. Ela enxerga bem de perto, mas de longe ela não enxerga bem. E a miopia espiritual, na vida de um cristão, ele tem dificuldade de enxergar a distância, de enxergar o espiritual. Ele só enxerga um palmo do nariz, ele só enxerga o problema, a dificuldade, doenças, enfermidade. A miopia espiritual é isso. A igreja atual, a igreja moderna nos dias de hoje, parece que tomou um sonífero. Parece que estão dormindo. Satanás está muito preocupado com a igreja hoje. E ele tem mecanismo. Ele tem projeto para a igreja nos dias de hoje. Ele quer paralisar a igreja. Ele não quer que você se levante. Ele não quer que você se movimente. Ele não quer que você procure ter uma vida de santificação. Mas ele tem negociado com muitos crentes. O diabo tem uma estratégia, amada igreja, que vocês não têm ideia como é que ele trabalha. Enquanto nós dormimos, eles estão trabalhando, arquitetando os seus projetos para o dia seguinte. Como eu derrubar esse crente? Como eu parar esse crente? Eu não quero esse crente orando. Eu não quero esse crente dormindo. E quando o crente vai orar, começa a sentir um peso, um cansaço. Quando vai ler Bíblia, não está nem com sono. Mas quando começa a abrir a Bíblia, começa a dar sono. Há uma guerra espiritual. Toda vez que você procura se levantar espiritualmente, você inflama um sistema contra você. A palavra diz, igreja, que o reino dos céus é tomado com esforços. A Bíblia diz: esforçai-vos ao entrar pela porta estreita. Não se esforce não, crente. Não esteja disposto a pagar um preço não. O livro de Gálatas, capítulo 5, 19 e diante, diz, amada igreja, e fala das obras da carne. As obras da carne, amada igreja, são legalidades que dá o diabo. Uma certa vez eu já preguei isso. A igreja do Senhor jamais pode permitir que o mundo lá fora, que o sistema lá fora adentre a casa do Senhor. Vocês lembram quando Jesus chegou ao templo de Israel? Fizeram da igreja, fizeram da casa de oração uma casa de cambistas, casa de negociação, de trocas. E quando Jesus chega ao templo, vê que o templo de Israel estava lá repleta de cambistas, de negociadores. Jesus se ira, ele chuta as mesas, ele expulsa todo mundo ali de dentro. A igreja
não pode andar de mão dadas com o sistema lá fora, igreja. O tempo do milagre não acabou. O tempo do milagre não acabou. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Por que não se vê mais? Não se vê mais os sinais. Não se vê mais os sinais na vida de um cristão. Como o irmão cantou há poucos instantes, louvando ao Senhor. Um farol que brilha, não é isso? Usa-me, Senhor, para Deus usar cada um de nós, amada igreja. Tem um princípio: larga a vida errada, larga o pecado, não negocie com Satanás. O diabo quer fazer da igreja uma igreja sonolenta, uma igreja só de misericórdia o tempo todo, sofrendo o tempo todo, apanhando o tempo todo. É hora da igreja do Senhor acordar. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos, é um Senhor de guerra, e Ele quer ver nós como soldados em batalhas, guerreando constantemente. Uma das estratégias do diabo nos dias de hoje é esfriar a igreja, matar a igreja. A Bíblia diz que tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. E se nós não tivermos cuidados, a nossa vida, não há mais diferencial entre um crente e um descrente. Estamos vivendo uma época que os crentes lá fora é como se tivesse tudo se igualando com as pessoas que não são. Estão participando de coisas que não é para participar. A vida espiritual se defiando. A morte espiritual chegando na vida do crente. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos desvendar o mundo espiritual. Existe um demônio que ele recebe trabalho com os olhos. Ele recebe trabalho com os olhos. Você sabia que dentro da igreja, ou dentro das igrejas, existem muitos adúlteros, existem muitos prostitutos incubados. O livro de Provérbios diz: quando olhares em uma mulher, não cobice no seu coração. No livro de Mateus, capítulo 5, 28, a palavra diz: quando olharem numa mulher, desejar no seu coração, já cometeu o tal ato. Quem disse a você que prostituição e adultério é o contato sexual? O contato físico é a materialização daquele pecado. Existe uma semente que o diabo lançou no coração de muitos crentes. A semente é espiritual. A semente que causa desejos. A semente que causa vontades. A semente que leva muitos a ter desejo desenfreado de prostituição e adultério. A palavra diz: quando olhar uma mulher, não deseja no seu coração, porque já cometeu o tal adultério e prostitutos na mente. O homem está longe da sua esposa, ou está do lado da esposa, mas quando passa uma mulher, ele não diz avião, mas a mente dele já diz. Fração de segundo,
Já passou pela mente de um adúltero que carrega a semente um filme? Ninguém viu. Mas a palavra diz que se atentar, já cometeu. É questão de tempo. A semente que está no coração do homem apenas aguarda um momento para o quê? Se materializar. É daí onde surgem os escândalos. E aquele ali caiu no adultério, caiu na prostituição, não foi no ato. Ele já caiu há muito tempo atrás. Há anos atrás. Ele nunca tirou a semente que levava ele a desejo desenfreado. Como que um homem desse ou uma mulher dessa vai ser de oração? Como que uma pessoa dessa vai ter comunhão com Deus? Como? Alinhado com o sistema das trevas, dentro da igreja, mas o seu coração está cheio de desejos sexuais. O diabo, ele não sabe o que nós estamos pensando, mas ele vê a semente que está no coração. Ah, crente, você é de oração, hein? Mas eu te pego. Você tem uma semente lá. Você deseja até dentro da igreja. Você, quando sai, que passa uma mulher que você fica ali olhando, a tua mente já está trabalhando. Como que uma pessoa dessa está alinhado com Deus? Está morto espiritualmente. Se esforça para parecer com um crente, mas não é. Se esforça para ser espiritual, mas não é. Porque os frutos não condizem. Dentro da igreja é uma farsa. Há uma vestimenta. Lá fora ele se revela. Só isso, igreja. A palavra diz: tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede vida ou morte. Há muitos que estão na igreja morrendo espiritualmente. O sistema lá fora, igreja, ele quer entrar dentro de nós. Só você tem a chave. Só você tem a chave para abrir a porta ou fechar a porta do teu coração. Só isso. Se Satanás, ele tentou derrubar a Jesus, imagina a mim, imagine vocês. Igreja, crentes que não lê Bíblia, que não ora, que não tem uma vida ativa diante do Senhor, são candidatos fortíssimos ao fracasso. Igreja não vai mudar a vida de vocês, não vai curar, não vai libertar. Mas é aqui onde você ouve uma palavra, igreja, que você pode se fortalecer e tirar do teu coração sementes que tanto te atormentam. A nossa luta não é contra as pessoas, igreja. Existe um sistema que luta contra nós. Existe um sistema que se levanta quando você também se levanta. Quando Deus abre as portas dos céus, o inferno também abre a porta na mesma proporção. Você cresce espiritualmente, o diabo também se levanta na mesma altura para te enfrentar. Não tem para onde correr. Não adianta correr. O que importa, igreja, é viver uma vida alinhada diante de Deus. Para que quando Satanás olhar para você, dizer: não, eu não posso, aquele crente. Eu tento entrar por um lado, eu entro por outro, eu tento por cima, por baixo, nas laterais, mas eu não consigo. Esse crente não abre porta. Eu bato, eu forço, mas ele não abre. Porque ele só vai entrar quando a gente abre a porta do coração. Eis a razão, igreja, porque tanto fracasso na vida de crente. Desalinha a sua vida com esse sistema e alinha com Deus, igreja. Até quando você vai suportar tanta pancada no mundo espiritual? Até quando você vai? O sistema
ele tenta sufocar a igreja. O sistema diabólico tenta destruir a igreja. Porque a única instituição que representa Deus nessa terra é a sua igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando denominação. Eu estou falando de nós. Você é a igreja do Senhor. É você que transporta Deus na sua vida. O mundo está cheio de ouvir o nome de Jesus. O mundo quer ver em nós Jesus. Enquanto você vem aqui à igreja, enquanto você lê Bíblia, se preocupa não. O diabo está armando cilada para tentar destruir a gente. Não tem meio termo, igreja. A palavra diz que no mundo tereis aflição. O evangelho é tomado por esforço. Renúncia dentro de nós. Hoje, uma mulher me liga desesperada. Eu estava numa cidade. Eu só estou aqui na cidade. O senhor tem como vir aqui? Eu não aguento mais de sofrer. Fui lá. Deus fez uma grande obra. A mulher não estava comendo, malmente bebendo água, atormentada por demônios. Deus se liberta, faz uma maravilhosa, mas no final ela diz: eu não vou sair da minha igreja. Direito é seu. Igreja não morreu na cruz por nós, quem morreu foi Jesus. Igreja de crente não morreu na cruz por nós. Igreja católica não morreu na cruz por nós. Quem morreu foi Jesus. A palavra diz que importa obedecer a Deus e não a homens. Há pessoas que estão em cima de um muro. Há pessoas que estão igual aqueles 9 leprosos. A Bíblia diz que 10 leprosos foram até Jesus. Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram para agradecer? 1. E os 9? O samaritano. Samaritano odiava judeus, eles se odeiam. E foi um samaritano que voltou para adorar o Senhor, para agradecer a Deus pela cura. E Jesus disse: cadê os 9? Cadê os 9? Eu não sei. Eu sei de mim que eu estou aqui para te adorar. Existem 2 tipos de classe de pessoas que vêm à igreja: aqueles para buscar o abençoador e aquele para buscar a bênção do Senhor. A bênção do Senhor muitos recebem, mas por não ter uma estrutura na palavra de Deus, eles não vão muito longe, eles perdem no meio do caminho. Mas aquele que aprendeu a buscar o abençoador, as bênçãos é uma consequência da sua vida com Jesus. Ela vem naturalmente na sua vida. Igreja, eu sei que muitos de vocês têm enfrentado muitas lutas, vidas travadas. Talvez você não entenda, igreja, o sistema que tão maligno, que imprime uma força para tentar te destruir, para fazer você não crer que Deus é com você. Ele tenta colocar dúvida na nossa cabeça. Você não vai suportar, você não vai aguentar, crente. Abandona esse Deus. O que adianta você estar na igreja? Olha para aí, não acontece nada. E muitas pessoas acreditam na mentira do diabo e acabam se afastando de Deus. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra Satanás, que trabalha 24 horas para tirar o seu sono, tirar a tua saúde, tirar a tua família, tirar a tua paz, fazer do ser humano um instrumento na mão dele. É hora de a gente acordar, igreja, alinhar a nossa vida com Deus. Olha o que eu tenho sempre falado aqui. Não é para você ficar correndo
correndo do pecado, não. Correndo da tentação, não, igreja. Até quando você vai ter força para estar correndo do pecado? Você tem que correr por uma vida de santificação diante de Deus. Porque quando você entende isso, que eu tenho que correr para uma vida de santificação com o meu Cristo Redentor, eu estou forte. Para quê, pastor? Para quando vier Satanás, para quando vier as tentações, eu estou forte para resistir em nome de Jesus. Só isso. Não é difícil. Toda vez que um crente comete um tipo de pecado, o diabo o acusa diante de Deus e não tem medo. O diabo não respeita homens, não respeita pastor, líderes religiosos. O que ele respeita e tem que se submeter é a autoridade de Deus sobre nós. Se eu tenho autoridade dentro de mim, eu vou ter medo de quê, amada igreja? De que eu vou ter medo? Eu quero orar por vocês. E eu não vou chamar